Fala galera, na aula de hoje vamos falar sobre engasgamento. Quais são os tipos de engasgamento? Qual a diferença entre engasgamento e entalamento? Como tratar o engasgamento? Você sabia que com uma simples técnica você pode salvar uma vida? Se quiser saber mais, fique comigo. Eu sou o instrutor Rafael e esse é o Fala Sargento. Segundo dados da ONG Criança Segura Brasil, morrem em torno de 700 crianças por ano no Brasil vítimas de engasgamento. Você sabia que o engasgamento é a principal causa de morte em bebês? Mas afinal, o que é o engasgamento? Para entender sobre engasgamento, precisamos primeiro falar um pouco de anatomia e diferenciar engasgamento de entalamento. Como vocês podem ver na imagem, nós temos dois órgãos tubulares ocos na região do pescoço, sendo o dianteiro ou da frente chamado de traqueia, que é responsável pela passagem de ar das vias aéreas superiores até os pulmões. O outro, chamado de esôfago, é responsável por conduzir o bolo alimentar. Tudo que ingerimos, bebemos e comemos é conduzido pelo esôfago, da boca até o estômago. E entre eles existe um órgão chamado epiglote, que é responsável por separar alimentos de ar. O entalamento ocorre quando há obstrução da passagem do esôfago. É quando comemos algo e sentimos que está parado na garganta, sentindo aquela sensação de desconforto, quando tentamos engolir, mas não conseguimos. Geralmente ocorre entalamento quando ingerimos uma grande quantidade de alimentos em um curto espaço de tempo, quando tentamos engolir alimentos mal mastigados ou em tamanho desproporcional. Boquinha, como é que tá na escola? Bem, Não tá andando com o filho do Zé Pereira não, né? Não. Filho do Zé Pereira é um desviado, você presta atenção. Mulher! Cadê a farinha, mulher? Cadê a mulher com a farinha? Chiboquinha, vai pegar a farinha pra mim. Eu, hein? Chiboquinha! Vai pegar um copo de água pra mim. Por quê? Porque eu tô entalado. para tratar o entalamento, segue a dica: beba água, de preferência água quente ou chá quente. Cuidado para não se queimar. Isso vai ajudar a dissolver o bolo alimentar, facilitando assim a ingestão do mesmo. Se não resolveu, coma um pedaço de pão molhado, mastigue-o bem e tente engolir. Nesse caso ele irá ajudar a empurrar esse bolo alimentar. E se caso nenhuma dessas técnicas funcionarem, procure um médico. Existem algumas situações que esse bolo alimentar ou esse objeto só poderá ser retirado por endoscopia. É o que geralmente ocorre com a espinha de peixe, engasgamento ou ovácea. No engasgamento, há obstrução parcial ou total das vias aéreas por um corpo estranho. Corpo estranho? Isso, corpo estranho. Na obstrução parcial, a principal característica é a tosse, pois ainda há passagem de ar. Na obstrução total, não há passagem de ar. A vítima não tosse e também não fala. É mais grave e exige uma conduta mais rápida. É caracterizado pela face de pânico da vítima e pelas mãos no pescoço, que é um sinal de que há algo errado naquela região. Algumas até mesmo apontam para a direção. Não existem estudos científicos que comprovem que levantar os braços ou até mesmo pular ajudem a desobstruir essa via aérea. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, para a casa do axé. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, só pra ver como é que é.
tratamento para o VAS. Segue a dica. Em primeiro lugar, demonstre segurança. Mostre que está disposto a ajudar. Oriente a tossir. A tosse irá fazer pressão na região para expelir esse objeto. Quanto às palmadas, há controvérsias. Há literaturas que indicam e há literaturas que contraindicam. Caso nenhuma dessas técnicas funcione durante o engasgo parcial, ou se essa vítima evoluir para o engasgamento total, é indicado a manobra de Heimlich. Como é? Heimlich. Heimlich. Vamos deixar para lá? Vamos chamar de compressão abdominal. A técnica de compressão abdominal consiste em abraçar essa vítima por trás, deixando um pé de apoio. Com a sua mão dominante você irá cerrar o punho e localizar a região superior do abdômen. Com a outra mão você irá empurrar esta mão contra o abdômen da vítima, para dentro e para cima, fazendo um movimento como se fosse um J. Essa técnica consiste em empurrar as vísceras contra o abdômen. Desta forma irá fazer uma pressão interna e a vítima irá expelir esse objeto por pressão interna. Caso essa vítima venha desmaiar, apoie com seus braços e a deite no chão. Verifique os batimentos cardíacos. Se caso não conseguir verificar os batimentos, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros ou SAMU e inicie o protocolo de reanimação cardiopulmonar. Isso é um assunto para outra aula. Caso tenha batimentos cardíacos, faça a compressão abdominal na posição sentado. E verifique a cada 5 empurrões se o objeto não expeliu para a região da boca. E fazendo uma pinça com os dedos, tente o retirar. E continue esse processo até a chegada da equipe médica. As técnicas que indicamos agora é sugerida a partir de 1 a 8 anos e em adultos, mas deve ser levado em consideração o tamanho dessa vítima, não usando força desproporcional em crianças. Para técnicas em bebês, segue a dica. Nesse caso você irá colocar a narina e a boca do bebê entre 2 dedos, chamado de fúrcula. Você irá apoiar o seu braço com o bebê sobre as suas pernas, deixando a cabeça ligeiramente abaixo do tronco. E irá aplicar 5 palmadas entre as regiões omoplatas, desta forma. Segura a cabeça do bebê, vira para o outro lado e apoia na outra perna. Com 2 dedos você irá localizar a linha mamilar e 1 centímetro abaixo dessa linha você irá fazer 5 compressões. 2, 4, 5. Após essas 5 compressões, verifique a boca do bebê se o objeto está visível e fácil de retirar. Caso sim, faça uma pinça com os dedos e tente o retirar. Caso contrário, repita essa técnica quantas vezes forem necessárias. Caso o bebê fique inconsciente, você irá aplicar a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, que veremos em uma próxima aula. E por hoje é só. Se você gostou, curte, se inscreve e compartilha. Dessa forma você estará ajudando a salvar vidas. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.